Todo cristão deveria ter dentro de si a vontade muito ardente de, cara, querer ser o melhor que pode ser. Eu fico um pouco incomodado quando eu converso com algumas pessoas, quando eu vejo algumas coisas na igreja. Que, cara, as pessoas vivem a vida muito tranquilas, assim. Pô, cara, tu tinha que estar fazendo mais, entendeu? Aquela ideia de que o trabalho deveria ser feito como se fosse para Deus, e aí tu vê o cara lá. Esses dias eu fui num lugar e tava assim, a menina com o computador aqui e o celular embaixo assistindo série enquanto ela editava um vídeo. Assim, bicho, é assim que tu trabalha para Deus? Não faz sentido, sabe? Se a gente coloca essa regra de fato, deixa de ser um simples bordão que a gente repete e a gente tenta trazer isso pro máximo da realidade. Cara, a gente deveria estar fazendo muito mais. Esses dias tava num cliente e aí o cliente me perguntou se dava para fazer um negócio. Não era a minha área de especialidade, mas era uma tangente ali do meu trabalho. Eu falei que não. E aí ele foi pesquisar e dava. E aí eu fiquei meio chateado assim. E aí ele falou assim: pô, Rodrigo, eu lembro que a gente conversou sobre isso lá no início da nossa consultoria e tu não gosta de estar errado, né? Aí eu falei assim: não, cara, eu odeio errar. Aí ele foi tentar dar uma amenizada. Eu falei assim: não, cara, tá tranquilo, todo mundo erra. Eu falei assim: todo mundo erra? Claro, todo mundo erra. Mas isso aqui é meu trabalho, né? Minha obrigação, você me contratou, é te fornecer o melhor do que eu posso. E aí tinha uma pessoa do lado, assim, que era um outro prestador de serviço. E ele falou assim: não, cara, eu erro no meu trabalho o tempo todo. Porque assim, também a gente não pode ser tão exigente, né? E, cara, eu fiquei muito chocado pensando naquilo. Porque como é que eu posso buscar ser o melhor que eu posso ser se eu não ficar incomodado quando eu errar alguma coisa que eu, na minha cabeça, é obrigação? E aí eu falei pra ele, falei assim, cara, eu quero ser o melhor do mundo no que eu faço. E aí que eu não tô falando de maneira literal, porque existe também, óbvio, um custo que eu acho que o cristão não pode pagar, que é o custo de abrir mão de tudo para conquistar aquela única coisa, porque senão a gente tá caminhando para algo que beira a idolatria, né? A única coisa que deveria preencher 100% da existência é Deus. Então, tô sendo hiperbólico aqui quando eu digo que eu quero ser o melhor do mundo. Mas eu quero ser o melhor do mundo no sentido de que eu quero ser o melhor que eu posso ser dentro daquela função, desde que o trabalho tenha um lugar saudável na minha vida. E já adianto que eu acho que esse lugar ele é bem mais alto do que a maioria das pessoas acreditam, porque dá para trabalhar 12 horas por dia de forma saudável, de segunda a sábado, dá 72 horas na semana. Pô, a maioria das pessoas não trabalha 40. Então, assim, dá para ir mais. E quando a gente olha para alguns grupos de cristãos, por exemplo, os puritanos que fundaram os Estados Unidos, cara, com todos os seus defeitos, os caras eram um exemplo de diligência. Se a gente para pensar na representação do cristianismo ao longo da sociedade, geralmente os momentos onde o cristianismo teve mais impacto foram momentos onde o cristianismo chocou as pessoas pela forma diferente de olhar para o mundo. Muito daquela ideia de que são os loucos, sabe? Pensa, por exemplo, lá, Roma Antiga, que os bebês eles eram despenjados dos montes e os cristãos iam lá, pegavam esses bebês e levavam para criar. E aí surgiu a lenda de que os cristãos eram canibais, porque, cara, que outra explicação lógica, olha que maluquice essa visão, que outra explicação lógica existiria para um bebê que foi colocado para sacrifício, alguém ir lá e pegar? Se aquele bebê merece morrer, a única explicação é que alguém vai comer aquele bebê. E, cara, não era. Mas o amor e o sacrifício cristão ali era tão grande pro senso comum da sociedade da época que os caras não conseguiam conceber a ideia de que o cristão estava indo pegar aquele bebê para cuidar. Aí a gente pega outro momento que teve muito impacto ali,
pós-imediato da quebra com a Igreja Católica, que, cara, Calvino ele vai, pega uma cidade e ele acaba com crianças órfãs e ele acaba com mendigos e ele basicamente consegue eximir ali a pobreza de um lugar quando ele diz que, pô, tu é crente, tu mora sozinho, pega uma criança para cuidar, pega um cara de rua para você cuidar, você é um casal que tem capacidade, cara, tua obrigação é cuidar das pessoas, a gente não tem que cuidar dos órfãos e das viúvas, então vamos fazer esse negócio acontecer. E, mano, eles acabaram com crianças abandonadas, com mendigos, com pobreza, porque todo mundo da cidade olhou e falou assim, caraca, realmente, a gente tem que fazer esse negócio acontecer. Que o exemplo mais recente que a gente tem é a fundação dos Estados Unidos. Os caras simplesmente fundaram a nação mais poderosa do mundo, baseada em princípios cristãos. Você vai pegar, é que hoje a gente já está muito desvirtuado, mas pô, você pega as cartas ali de fundação, cara, é um negócio lindo de você ver os caras olhando e falando assim, pô, a gente precisa fundar uma nação para a glória de Deus. Não tem como a gente fazer isso sem educação. Então vamos fundar as melhores universidades do mundo. Aí os caras vão e fundam Harvard, entendeu? Até ontem, a logo e o slogan ali de Harvard ainda era fruto dessa herança protestante que eles tinham. Então, cara, todas as vezes que o cristianismo teve impacto social, ele surgiu de pessoas que estavam vivendo aquilo de uma forma que era chocante. E aí, nessa época de apatia, de todo mundo faz o que quiser da própria vida, de ausência de responsabilidade, cara, em algum nível, quão chocante não se torna você chegar e falar assim, cara, eu não posso errar. Eu não posso errar porque eu preciso ser o melhor no que eu me proponho a fazer. Até compartilhando uma história pessoal, logo que eu me converti, ali com 17 anos, eu sempre fui muito curioso e tal, então a família tinha um relacionamento diferente comigo, porque eu era esse jovem questionador e que estava sempre puxando assuntos diferentes que a maioria dos jovens não puxam. E aí uma tia minha, quando eu estava contando ali a respeito da minha conversão, ela olha para mim e diz, pô, Rodrigo, que triste, né? Você virou cristão porque você era tão inteligente. Assim, cara, aquilo doeu no meu fígado. Assim, como assim eu era tão inteligente? Qual que é a relação de cristianismo e inteligência? E aí, cara, olhando para aquilo, eu lembro que eu falei assim, internamente, né? Pensei, cara, eu vou ser tão inteligente, eu vou estudar tanto, que as pessoas vão ser obrigadas a engolir o meu conhecimento e aceitar que eu acredito em Deus. E eu passei uns 4 anos estudando obsessivamente sobre religião, iniciei um curso de teologia, comecei a fazer seminário para virar pastor, entrei no curso de filosofia, estudei sobre política, sobre educação clássica. Cara, passei 4, 5 anos ali fazendo as bases do meu conhecimento, porque, cara, eu tinha desespero com a possibilidade de chegar num lugar e a pessoa, pô, me fazer uma pergunta e eu não saber responder, e a pessoa olhar e falar assim, também, né, porra, todo crente é burro, né, lógico que você não vai saber responder. E, cara, aquilo me atormentava, porque na minha cabeça eu precisava manifestar na minha vida de forma prática aquilo que eu disse que eu acreditava, sabe? Um dia eu li num livro, acho que chama Casamento Reformado o livro, que ele diz que o seu casamento ele é uma manifestação prática daquilo que você acredita que é a relação de Cristo com a igreja. Então, pô, se você briga com a sua esposa, se discute com a sua esposa, você está dizendo com as suas ações que você acredita que é assim que Jesus trataria a igreja, entendeu? Então, quando você começa a trazer essas comparações, você pensa assim, pô, mas eu sou muito merda mesmo, né? Tem muita coisa para melhorar, preciso colocar mais energia nisso aqui. E eu tive isso com essa questão do conhecimento.
E aí eu acredito que eu cheguei num nível de conhecimento bem legal. Um outro exemplo que vale comentar, tem um cara que chama William Lane Craig. Existe uma lenda a respeito do William que ele nunca perdeu um debate. E o cara é muito, muito, muito bom. Debateu com os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que é o nome que o pessoal dava para 4 grandes ateus que tinham muito esse posicionamento pessoal de bater na religião. Então, Richard Dawkins, cara biólogo genial, cara é provavelmente o maior expoente do ateísmo hoje, escreveu Deus no Delírio e o Gênio Egoísta. Christopher Hitchens também, químico excepcional. E os outros dois eu não lembro. Um era um carinha que basicamente era o chefe de pesquisa da NASA, e o outro eu não lembro quem era, mas eram uns 4 ali. E o William debateu com os 4 e, tipo, cara, ele ganhou com muita margem. De 3 deles, o Richard eu acho que nunca aceitou debater com ele. Era esse o nível de conhecimento que o cara tinha de, pô, ir lá e debater com os caras e falar assim, não, pô, você acha que Deus não existe, vamos conversar. E os argumentos deles são maravilhosos. E aí um dia perguntaram para ele, num desses eventos que ele foi, falaram assim, pô, William, mas tu acha que tu vai converter alguém pela razão? Ele falou assim, cara, eu não acredito nisso. Eu acredito que o processo de conversão é um processo guiado pelo Espírito Santo. O que eu tento fazer é mostrar que a gente merece um lugar na mesa para conversar. Porque muitas vezes o lugar na mesa ele é tirado do cristão porque, cara, as pessoas acham que a gente não tem conhecimento. As pessoas acham que para eu ser um bom cientista, eu preciso deixar minha fé fora do laboratório. Tem até um cara que ele fala isso, que o bom cientista ele precisa deixar a fé dele do lado de fora do laboratório, porque senão ele não vai conseguir desempenhar bem a sua função, o que é um absurdo se você para estudar que a ciência ela parte de princípios cristãos. E aí o William fala isso, ele fala assim, cara, eu só quero ganhar um lugar na mesa. Eu quero que as pessoas olhem e pensem assim, não, pô, tudo bem. O cara não é um idiota, ele pode sentar pra gente conversar mesmo sendo cristão e vamos ver o que ele tem para falar. E eu, durante essa época, eu tinha isso, sabe? Eu queria que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, não, pô, o Rodrigo às vezes tem umas ideias esquisitas, mas assim, geralmente ele tem embasamento para defender o que acredita. Então, vamos dar um lugar para ele falar. E aí por isso que eu passei esse tempo estudando obsessivamente. E mais recentemente eu tô nessa pira em relação à minha atuação profissional. Que, cara, quando eu tinha um emprego, na minha cabeça não podia existir a possibilidade de um cara que não tem religião ter um desempenho melhor que o meu. Tipo assim, pô, esse cara tá trabalhando por quê, velho? O cara tá trabalhando porque ele quer grana? O cara tá trabalhando por vaidade? O cara tá trabalhando porque ele quer comer alguém? Porra, eu tô trabalhando pra Deus, velho. Como é que esse cara vai colocar mais energia nisso do que eu? Como é que esse cara vai ler mais do que eu? Como é que esse cara vai se desenvolver mais do que eu? Isso é absolutamente inadmissível. Eu vou estudar nessa porra, eu vou trabalhar aqui, vou fazer um negócio acontecer, sabe? E, cara, graças a Deus, isso deu muito certo na época ali, tanto que, cara, eu saí de estagiário para gerente geral de uma empresa com 50 pessoas, com 4 meses no meu primeiro trabalho. Depois fiquei lá na liderança 8 meses, em 8 meses a gente multiplicou por 10 o tamanho da empresa. Então, ter colocado essa energia ali rendeu muitos frutos. E aí, pô, eu gosto de lembrar dessa história porque eu lia sobre os puritanos que eles eram indiscutivelmente ricos e cultos. E, pô, as pessoas eram obrigadas a parar e olhar e falar assim, cara, esse povo tem alguma coisa diferente, sabe? E talvez nesse processo alguém olhasse e visse algum vislumbre da glória de Deus ali. Então, agora eu tô nessa parada em relação à minha atuação aqui. E aí é muito diferente, né? Porque, pô, eu tava numa cidade, 1 milhão de habitantes, mas dentro de uma empresa que tinha 50 pessoas. Eu tava competindo com 50 pessoas. Agora eu olho para minha atuação profissional, produzindo conteúdo na internet, e, cara, tô competindo com os melhores do Brasil, ou pelo menos aqueles que se posicionam. Mas é um nível bem maior. E aí eu olho para essa galera e penso, pô, cara, não é possível.
Eu vou perder para um cara que é budista, velho. Eu vou perder para um cara que é um ateu convicto. Não tem como, cara. Não tem como. Eu tenho que botar mais energia, eu tenho que colocar mais qualidade, eu tenho que ter entregas melhores, porque, cara, é isso, né? Se isso aqui é o que eu tenho de melhor para oferecer, e eu acredito muito nisso, dá até para fazer um vídeo a respeito disso depois. A ideia do canal aqui não é entrar muito em religião, mas também não tem como tirar 100%, porque faz parte da minha vida. Que eu acho que todo mundo tem um chamado, né? Quando a gente pensa ali na ideia dos talentos. E, cara, quando eu olho para aquilo que eu tenho de talento natural, para aquilo que talvez seja algum tipo de dom, que são as coisas que eu tenho mais facilidade, eu vejo o meu talento muito sendo direcionado para empreendedorismo, negócios, conhecimento. É o que eu gosto de fazer, então eu acredito que de alguma forma eu tenha que desenvolver isso porque eu vou ser cobrado disso lá na frente. Então, pô, eu preciso colocar toda a energia possível aqui para buscar fazer, cara, as pequenas coisas com excelência. E eu acho que a ideia aqui desse vídeo é compartilhar mais essa visão pessoal de que eu acho que às vezes a gente esquece disso, sabe? Cara, eu fico incomodado quando eu vou na igreja e eu vejo a galera 5 anos no mesmo emprego, o cara não tá estudando. Você não vê o cara com ambição profissional, não que você tenha que crescer necessariamente, mas é que, tipo, pô, você tem os meios para fazer, cara. Por que você não faria? Tipo assim, por que que você não é o melhor? Não, eu tenho uma limitação intelectual. Ok, mas não é o caso, entendeu? É só vagabundagem, é só covardia, é só o cara não quer colocar. Pô, o cara quer poupar uma vida que daqui 100 anos não existe mais, entendeu? Tipo, não faz sentido, velho. Não faz sentido. Não consigo pensar em uma justificativa plausível para você não buscar ser o melhor que você pode ser no trabalho, sendo que você tá falando que tá fazendo para Deus, entendeu? Então me incomoda profundamente. E eu acho que às vezes a gente precisava tentar puxar a régua, porque culturalmente nós já fomos mais relevantes. E muitas vezes eu acho que a gente usa a ideia de que nós não somos deste mundo como uma desculpa para se esconder atrás da nossa preguiça e das nossas limitações e dificuldades. Então, espero que você possa caminhar nessa comigo. Obrigado.